Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Banco de Dados 3. Essa é a nossa primeira aula, então vamos falar um pouco sobre como será o andamento da disciplina, os horários de atendimento, avaliação, como você vai poder desenvolver todos os trabalhos aí no decorrer da nossa disciplina. Depois vamos dar início a uma introdução referente ao conteúdo que vamos abordar durante todo o semestre. Então sejam todos muito bem-vindos à disciplina e vamos dar seguimento. A primeira coisa que a gente vai falar é um pouco sobre o que vocês vão aprender durante todo esse semestre, qual é a forma de avaliação, quando que a gente pode agendar horários aí, por exemplo, para que você possa tirar suas dúvidas, ter ajuda na resolução de exercícios, etc. Para que você entenda, esta é a terceira disciplina de banco de dados e o foco específico dela é trabalhar com banco de dados não relacionais, ou conhecidos como NoSQL. Provavelmente nas primeiras duas disciplinas você trabalhou com a parte de banco de dados relacional, né? Utilizando ou talvez MySQL, Postgre, ou outra base de dados aí que vocês possam ter visto. Nesse caso aqui nós vamos trabalhar de certa forma somente com base de dados NoSQL. Então a gente vai trabalhar, verificar o conceito, o que é uma base de dados NoSQL, talvez você já ouviu falar, talvez já utilizou, ou talvez você nunca ouviu falar, não se preocupe, porque a gente vai do zero, vai abordar todos os conceitos, tanto na teoria e também, principalmente, na prática. Vamos falar um pouco sobre modelagem, como que trabalhar, como modelar uma base de dados ali para os nossos sistemas, quais são os tipos de banco de dados, como aplicá-los e em que momento ele é mais recomendado para ser utilizado. Será que, por exemplo, o banco de dados NoSQL veio para substituir as bases de dados relacionais? Será que é uma atualização? A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer também da disciplina. E as principais operações, né? Inserção, remoção, busca, atualização, todas essas informações nós vamos ver durante a nossa disciplina, durante todo o semestre. Então, o foco dessa disciplina é trabalharmos com banco de dados não relacionais. Durante o semestre, vocês serão avaliados através de listas de exercícios. Os exercícios são extremamente importantes para que a gente possa entender o conteúdo, fixar todo o conteúdo e ver se realmente a gente entendeu a respeito do conteúdo que foi abordado. Então, as listas de exercícios durante todo o semestre, elas valem ponto, compõem uma grande parte aí da sua nota final. Também vamos trabalhar com um trabalho por semestre, que ele pode ser em forma de seminário, apresentado pelo Google Meet, agendado aí de acordo com as necessidades, ou por meio de uma implementação, um trabalho prático, que vocês vão desenvolver um sistema para que vocês possam aplicar o conhecimento que foi adquirido no decorrer da disciplina. Em relação às nossas aulas, a maioria delas serão trabalhadas em forma de vídeos no YouTube para que você possa ter acesso contínuo e possa parar, visualizar novamente, tirar todas as dúvidas necessárias, para que você tenha um tempo ali de rever as aulas. E também, eventualmente, vamos agendar algumas aulas síncronas ao vivo aí para que vocês possam tirar dúvidas, para que a gente possa falar mais detalhadamente de um conteúdo e vocês possam conversar e interagir aí para entendê-lo melhor. Beleza? Fique atento sempre à seção de avisos lá no Moodle e nessa seção sempre vai ser avisado com antecedência para que você se programe e possa participar das aulas síncronas também. Caso você precise de algum atendimento específico, individual, professor, eu estou com alguma dúvida aqui, eu preciso conversar individualmente. Os meus horários de atendimento que vocês podem me procurar são nas terças-feiras à tarde e também na quarta-feira de manhã. Esses dois horários são disponíveis já específicos para atendimento. Então, se você precisar, me procure que a gente entra no Google Meet ou pelo WhatsApp e a gente pode conversar da melhor forma possível. Também, se você não pode nesses dois horários, você pode entrar em contato e a gente agenda um outro horário de acordo com a sua necessidade, de acordo com a disponibilidade tanto do professor como sua,
para que a gente possa sanar todas as dúvidas. Então não fique com dúvidas, me procure que a gente vai organizar um horário da melhor forma para que você possa ser atendido e para que suas dúvidas sejam sanadas. Beleza? Então nessa aula nós vamos falar de forma bem breve uma introdução sobre o conteúdo, o que é uma base de dados no SQL, quais suas aplicações, quando é mais recomendado ou não utilizar. E depois vocês tenham um desafio para resolver, né, uma atividade para resolver que complementa essa breve introdução que nós vamos ver. Então, antes da gente falar sobre base de dados no SQL, é interessante a gente relembrar alguns conceitos, né, de base de dados, de banco de dados relacionais, para que a gente possa fazer essa comparação e entender justamente qual é a ideia de uma base de dados não relacional ou no SQL. Então, para a gente relembrar, um banco de dados relacional, tá? Quando a gente fala, por exemplo, MySQL, PostgreSQL, etc. A gente está falando de um banco de dados que armazena dados em tabelas. Então, quando a gente quer armazenar alguma informação, a gente cria uma tabela. Essa tabela possui linhas e colunas, onde cada linha ela representa uma instância ou um conjunto de valores de um determinado conteúdo, e cada coluna representa um atributo, né, uma característica desse conjunto de valores. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, a nossa tabela teria um código, uma mercadoria, seria o nome, né, descrição de um produto, a quantidade em estoque, o fornecedor e a validade de um determinado produto. Então, cada informação ela é agrupada em linhas e colunas, tá? Essa é a ideia, principalmente. Essa é a ideia de uma base de dados relacionais. Então, as tabelas são organizadas em colunas. Cada coluna armazena um tipo de dado, seja uma informação inteira, um número real, string, data, etc. A gente tem várias possibilidades aí de armazenamento de informações. Normalmente essas tabelas possuem chaves, né, que é o conjunto que a gente trabalha de chaves primárias e chaves estrangeiras, onde as chaves primárias elas definem e auxiliam, no caso, a uma determinada linha a se tornar única, e as chaves estrangeiras elas trazem uma ligação entre uma e outra tabela. A forma mais fácil de manipulação de uma base de dados relacional é através da linguagem SQL, e bem provavelmente vocês já estão experientes aí em utilizar esse tipo de linguagem. E a gente tem os mais variados aqui sistemas gerenciadores de base de dados, que seria o SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, e a gente tem inúmeras outras possibilidades. Algumas delas talvez você já utilizou aí no decorrer de todo o curso que você teve até chegar aqui. Então, relembrando os principais conceitos de uma base de dados relacional, né, o que é e como ela é estruturada, a gente entra no conceito de banco de dados no SQL. Também podem ser chamados de banco de dados não relacionais ou não SQL. Essa característica e esse nome ele destacam o fato de que esse tipo de paradigma ele pode processar um grande volume de dados estruturados e em constante mudança de maneira diferente de um banco de dados relacional com linhas e tabelas. Nós vamos ver um pouco mais à frente algumas características de um banco de dados não relacional. E lá no início eu fiz a pergunta, né? Será que a base de dados não relacional ela veio para substituir a relacional? Será que ela é uma atualização? Eu já te respondo e já te adianto que não. A base de dados no SQL ele é um novo paradigma de implementação e modelagem de banco de dados. O que seria um novo paradigma? É um novo conceito, uma nova forma de implementar, uma nova forma de estruturar dados em uma base de dados. Falar que a base de dados no SQL é uma atualização ou substituição da base de dados relacional é a mesma coisa que eu falar, por exemplo, que a programação orientada a objetos veio para substituir
a programação estruturada, quando na verdade ela é um novo paradigma, uma nova forma de implementação. Então a base de dados NoSQL não é uma substituição ou uma atualização, ela é um novo paradigma, uma nova forma de estruturar dados ali em uma base de dados. Isso é interessante a gente entender, porque existem situações que a gente precisa utilizar uma base de dados relacional. Existem situações que é mais recomendado utilizar uma base de dados não relacional. Isso depende do projeto, qual o propósito da implementação. A gente tem várias possibilidades e várias bases de dados não relacionais, por exemplo, MongoDB, o Neo4j, Cassandra, vários que são bastante conhecidos e outros nem tanto conhecidos, cada um com suas particularidades. A gente tem várias categorias ali de banco de dados não relacionais. A gente vai falar sobre alguns deles mais à frente. Especificamente nessa disciplina, nós vamos trabalhar bastante com o MongoDB. Ele é um banco de dados orientado a documentos e talvez uma das bases de dados mais utilizadas aí do mercado nos dias atuais. Então, esse é o conceito principal de uma base de dados não relacional. As bases de dados não relacionais, ou NoSQL, elas são amplamente reconhecidas por sua facilidade de desenvolvimento, funcionalidade e performance em escala. Para a gente entender de forma bem resumida e um exemplo prático aqui de como uma base de dados não relacional ela é flexível, ela é funcional e auxilia na performance. Imagine que a gente tem uma postagem no Facebook e essa postagem ela possui imagens escritas, né, os comentários, possuem vídeos também. Para que você armazenasse isso em uma base de dados relacional, o que você precisaria ter? Você precisaria ter uma tabela para armazenar as imagens, uma tabela para armazenar vídeos, uma tabela para armazenar todas as escritas e uma tabela que relaciona todas essas informações a uma determinada postagem. Legal. É fácil de implementar? É tranquilo de implementar isso? Talvez sim. Agora imagina toda a linha do tempo de um determinado usuário. Você teria várias tabelas relacionadas a um determinado usuário que estariam relacionadas a cada postagem. Cada postagem tem suas várias informações, seriam imagens, vídeos, comentários. Então, isso de certa forma daria uma complexidade bem grande aí para cada linha do tempo de um determinado usuário. Na base de dados, por exemplo, no SQL, você trabalha com documentos. Então você poderia ter um documento que teria todas essas informações de forma independente, né? Você teria todas as imagens relacionadas àquela postagem. Cada documento, por exemplo, representaria uma postagem do usuário. E esse documento, de forma independente, ele teria todas as imagens relacionadas a ele, todos os textos, todos os vídeos relacionados a ele. E aí, de certa forma, estaria todas essas informações centralizadas e seria mais fácil de acessar. Então a gente vai entender isso de forma na prática, né, à medida que a gente vai desenvolvendo. É só um exemplo para que você possa entender. Na base de dados relacional eu teria várias tabelas, essas tabelas precisariam ter relacionamentos, estar interligados através de chaves estrangeiras ali para que a gente pudesse ter toda essa ligação, e aí quando a gente montasse uma linha do tempo do usuário, isso aumentaria bastante a complexidade. E no NoSQL a gente poderia ter um documento representando uma postagem do usuário, e esse documento já conteria centralizado ali nele todas as informações possíveis que um comentário pode abranger. Então, como que funciona um banco de dados no SQL? A gente tem uma variedade de modelos de dados ali específicos para cada tipo de necessidade, né? A gente vai verificar quais são essas categorias e para quando elas são recomendadas a sua utilização. Esse tipo de banco de dados eles são otimizados para aplicativos que exigem modelos de grande volume de dados, baixa latência e flexibilidade. Esses requisitos são atendidos mediante o relaxamento de algumas restrições de consistência de dados. Quando nós trabalhamos com banco de dados relacional,
nós trabalhamos com normalização, né? E a gente precisa ter algumas restrições para que a gente possa ter uma consistência ali nas informações que nós estamos armazenando. Os bancos de dados não relacionais, eles têm de certa forma um relaxamento dessas restrições, o que auxilia aí talvez na sua performance. Então, só para a gente entender um exemplo bem rápido, se a gente pegasse, por exemplo, um banco de dados simples ali de livros, uma base de dados de uma biblioteca, para a gente representar um livro através do modelo relacional, nós teríamos, por exemplo, uma tabela livro que conteria as informações ISBN, que normalmente seria a sua chave primária, né, que identifica aquele livro como único, título e edição. E aí, para a gente armazenar, por exemplo, o autor relacionado a esse livro, a gente teria uma outra tabela com autor ID e nome. Uma base de dados relacional, ela teria uma terceira tabela que faria o relacionamento entre essas duas informações. Seria a tabela autor ISBN, né? Que seria autor ID, que seria a referência para a tabela autor, e ISBN, que seria a referência para a tabela livros. Já no modelo não relacional, a gente teria apenas um documento que conteria todas as informações relacionadas a um determinado livro. Então teria normalmente um documento, tem o formato JSON. A gente, talvez, se você não viu, não conhece ainda, a gente vai ver no decorrer aí do nosso conteúdo, que conteria todas as informações: ISBN, título, número da edição, nome do autor e ID relacionado ao autor. Então, de certa forma, essas informações seriam centralizadas dentro de um mesmo documento, não teria várias tabelas e relacionamento entre essas várias tabelas. Por isso, talvez o nome ali não relacional, né? Por que então usar um banco de dados NoSQL? Qual a ideia de utilizar um banco de dados NoSQL? Quais são as características principais, as vantagens ali, né, de se utilizar uma base de dados NoSQL? E a primeira característica é a flexibilidade. Uma base de dados NoSQL, ela possui um esquema de dados flexível. O que significa isso? Significa que essa base ela pode possuir dentro de uma mesma coleção documentos de diferentes propriedades. Fazendo uma comparação, por exemplo, com a base de dados relacional, a gente pode entender que quando a gente vai criar uma base de dados relacional, antes de começar a inserir informações, eu já preciso definir quais são as colunas que essa base vai conter. Se eu precisar, por exemplo, em algum momento alterar, eu vou alterar todos os registros já inseridos. Ou se eu quiser inserir uma nova coluna, todos os registros vão ser alterados. Se eu quiser remover uma coluna já existente, todos os dados vão ser alterados daquela tabela. Então todas as linhas elas vão possuir as mesmas colunas dentro de uma tabela. Já quando a gente utiliza uma base de dados NoSQL, a gente consegue essa flexibilidade, né? Eu consigo, dentro de uma mesma coleção de documentos, ter diferentes propriedades ali para um dado, para uma informação. Segunda característica de uma base de dados não relacional é a escalabilidade. O que seria isso? Normalmente diz que as bases de dados não relacionais elas são projetadas para serem escaladas horizontalmente. O que significa isso? Vamos comparar ali uma base de dados relacional e uma não relacional. As relacionais elas são escaladas verticalmente e as não relacionais horizontalmente. O que significa isso? Quando eu preciso expandir e aumentar a performance de uma base de dados, é necessário que sejam acrescentados à máquina, ao servidor que está executando ali a aplicação, sejam acrescentados novos recursos de hardware, o que consequentemente aumenta os custos, né? Porque a gente precisa de servidores mais potentes, precisa de servidores mais robustos,
consequentemente, mais caros, né? A tendência é que quanto mais recursos, maior é o custo ali para que eu consiga uma melhor performance na utilização dessas bases de dados. Já as bases de dados NoSQL, elas trabalham de forma distribuída. Então, quando eu preciso aumentar a performance de uma base de dados NoSQL, ao invés de eu aumentar os recursos de hardware, ou seja, de eu expandir aquela máquina, aquele servidor que está processando todas as informações, normalmente na escalabilidade horizontal eu aumento o número de servidores e não os recursos de hardware de um determinado. Então, quanto mais eu preciso de performance, mais servidores trabalhando em conjunto se tem em uma base de dados NoSQL. E, consequentemente, os custos são menores porque esse servidor não precisa ter um grande recurso de hardware. Eu preciso apenas de mais servidores trabalhando para o mesmo fim, o mesmo propósito. Então, essa é a ideia da escalabilidade horizontal. Ao invés de aumentar o processamento e o recurso de uma máquina, a base de dados NoSQL permite com que várias máquinas operem de forma simultânea para um determinado fim. Terceira característica, alta performance. Os bancos de dados eles são otimizados para modelos específicos, como eu falei. Os bancos de dados relacionais todos trabalham de uma mesma forma, tabela, linhas e colunas. Já as bases de dados NoSQL, a gente tem várias categorias, né, específicas para cada tipo de dado. Consequentemente, são otimizadas para esse tipo de informação. E por fim, altamente funcional. Fornece APIs e tipos de dados altamente funcionais criados para cada um de seus respectivos modelos de dados. Então, quando eu devo escolher usar base de dados não relacional e quando deve-se escolher utilizar uma base de dados relacional? Base de dados não relacional, ela é indicada para processar dados grandes, não relacionados, indeterminados ou em mudança constante, dados independentemente de esquema ou com esquema definido pelo aplicativo, e aplicativos em que o desempenho e a disponibilidade são mais importantes do que uma coerência forte. Já as bases de dados relacionais, elas são indicadas para quando eu preciso processar dados relacionais, né, que existe um relacionamento já pré-definido ali para aquelas informações. Então, talvez seja indicado utilizar um banco de dados relacional. Tem requisitos discretos e lógicos que podem ser identificados com antecedência. Então, eu já sei qual é a estrutura dos dados, já sei como eles se relacionam. Então, a tendência é que utilize um banco de dados relacional. Sistemas herdados criados para estruturas relacionais. Aplicativos que exigem consultas complexas ou transações com várias linhas. Quais são os cenários, então? Para NoSQL, normalmente indicado para aplicativos móveis, aplicações de análise em tempo real, gerenciamento de conteúdo ou aplicações IoT, né, de internet das coisas. Quando utilizar, por exemplo, quais são os cenários para a utilização de bancos de dados relacionais? Normalmente aplicações que trabalham com contabilidade, finanças e sistemas bancários, e também recomendado para normalmente sistemas de gerenciamento de transações. Qual é a forma e os modelos de dados desses dois tipos de bases de dados? No SQL, a gente tem vários tipos de base de dados, por exemplo, chave-valor, orientada a documentos, colunar e de grafos, e armazena dados de acordo com o tipo de banco de dados. Então, baseado nesse tipo que a gente tem, é a forma como os dados vão ser estruturados ali dentro da base de dados. Já o relacional, ele tem um padrão, né? Esses dados eles possuem tabelas de linhas agrupadas em relações. Utilizam a linguagem SQL para consulta, para inserção, remoção, etc. E armazenam dados como linhas em tabelas. E os dados são relacionados e armazenados separadamente e unidos para consultas complexas. Então, existem situações que é interessante e recomendado se utilizar a base de dados não relacionais,
E também existem situações que são recomendados utilizar uma base de dados relacional. Isso varia de projeto para projeto, daquilo que você precisa, se você precisa mais de performance do que coerência e concisão dos dados, ou vice-versa. Então, para você escolher qual base de dados utilizar, vai depender bastante do projeto que você está desenvolvendo. Então, a base de dados NoSQL não é uma atualização ou uma substituição da relacional, mas apenas um novo paradigma para desenvolvimento. Beleza? Com isso a gente fica por aqui na nossa aula introdutória. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para auxiliá-los. Vocês têm um desafio para resolver aí, para complementar essa nossa aula. E nos vemos na próxima aula para começarmos a falar um pouco sobre qual base de dados vamos utilizar e já começarmos na prática essa utilização. Beleza? Até a próxima aula.